João capítulo 13. Por conseguinte, agora Jesus aceita pessoalmente a posição que Deus lhe determinara para ir para junto do Pai. Tinha chegado o tempo predeterminado para tal. Jesus toma, portanto, o seu lugar na prática, nos seus discursos e nas suas instruções e de todas as relações que decorrem desse lugar segundo os planos de Deus, e não como tendo uma posição ligada à responsabilidade de um mundo que o tinha rejeitado. Mas ele ama os seus e ama-os até ao fim. Jesus está aqui perante dois fatos. Primeiro, o pecado, tomando a forma mais penosa para o seu coração, e na traição de Judas. E segundo, a consciência que ele tinha das relações em que se encontrava antes de vir a este mundo e a cuja glória retornava, isto é, a sua glória pessoal e celeste, e a consciência que ele tinha da glória que lhe era conferida. Ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, porque o Pai tinha posto todas as coisas em suas mãos, mas nem a sua entrada na glória, nem a falta de coração do homem pecador afastam o coração de Jesus dos seus discípulos, nem o fecham às suas necessidades. Simplesmente, Jesus exerce o seu amor para os pôr de acordo com a nova posição que lhes preparava. Indo para junto de Deus, já não podia ficar com eles na terra. Todavia, embora tendo de deixá-los, não os abandonaria e qualificá-los-ia para poderem estar onde ele estivesse. Amava-os com um amor que nada podia entravar, e os resultados de um tal amor são perfeitos, tornando-os aptos para habitarem com ele. Mudança bendita realizada pelo amor, mesmo enquanto o Salvador se encontrava com eles neste mundo. Eles teriam parte com aquele que tinha vindo de Deus e voltava para Deus, e em cujas mãos o Pai tinha posto todas as coisas. Mas para tal, eles deviam estar limpos, para poderem habitar lá com ele. Para esse fim, Jesus é ainda servo deles em amor, e agora mais do que nunca. Sem dúvida, na sua perfeita graça, Jesus o tinha sido até o fim, mas tinha-o sido vivendo no meio deles. Ele e os seus discípulos eram, em certo sentido, companheiros. É por isso que o vemos cear todos aqui à mesma mesa. Mas agora, ele deixa esta posição, levanta-se da mesa. Com efeito, foi isso mesmo o que lhe sucedeu quando subiu ao céu e foi para Deus. Todavia, se é certo ele levantar-se e deixar o seu lugar no meio dos seus discípulos, não deixa, no entanto, de se cingir para os servir. Toma água para lhes lavar os pés, enxugando-os com uma toalha, que era o sinal do seu serviço. Não há sangue aqui, e sem dúvida, assim devia ser. Ele não veio somente pela água, mas pela água e pelo sangue. No entanto, aqui a lavagem é, sob todos os aspectos, pela água. A lavagem dos pecados pelo seu próprio sangue não é jamais repetida. Ela é efetuada uma vez por todas. Se assim não fora, Cristo deveria ter sofrido muitas vezes, conforme vemos Hebreus capítulo 9 e 10. Pelo que concerne à imputação, já não há necessidade de pecados. O Senhor, vindo como homem, toma sobre si a forma de servo, conforme Filipenses capítulo 2, e conservá-la-á sempre. Poderíamos admitir que Jesus a tal renunciaria ao subir à glória, mas não é assim. Vou preparar-vos lugar, diz o Senhor agora, tal como em Êxodo capítulo 21, eu amo a meu Senhor, a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair forro.
ele fica servo para sempre, mesmo quando poderia ter tido 12 legiões de anjos a servi-lo. Aqui ele é servo para lavar os pés dos seus, sujos pela passagem através deste mundo. Em Lucas capítulo 12 vemos que na glória ele conserva o lugar de servo. E é agradável pensar que mesmo lá em cima ele nos comunica para a nossa felicidade as mais ricas bênçãos do céu. É assim que Cristo, embora no céu, realiza para nós o serviço do seu amor. E o efeito desta obra é esta: o Espírito, pela palavra, tira de modo prático e seguro a imundícia que nós temos acumulado na nossa marcha através deste mundo de pecado. Nessa marcha estamos em contato com este mundo, que rejeitou o seu Salvador. O nosso advogado, que está no céu, conforme 1 João capítulo 2, lava-nos da impureza do mundo pelo Espírito e pela palavra, limpa-nos, tendo em vista a relação com Deus seu Pai, nas quais Ele nos colocou, ao entrar no céu como homem celeste. É-nos, pois, necessário uma perfeita pureza que convenha à presença de Deus. Aliás, não se trata senão dos pés. Os corpos dos sacerdotes que serviam a Deus no tabernáculo eram lavados quando eram consagrados, e isto não se repetia. Assim, a regeneração, uma vez obtida pela palavra, não se repete. A expressão aquele que está limpo é diferente de lavar os pés. A primeira designa todo o corpo, a segunda apenas uma parte dela, as mãos ou os pés. Nós temos continuamente necessidade da segunda, mas uma vez nascidos da água pela palavra, já não somos lavados de novo, do mesmo modo como a primeira consagração dos sacerdotes nunca mais se renovava. Os sacerdotes apenas lavavam as mãos e os pés todas as vezes que se ocupavam do serviço, que se aproximavam de Deus. O nosso amado Salvador restabelece a comunhão e a capacidade de servirmos a Deus, pois que as tínhamos perdido. O Senhor o faz, e nós, diante de Deus, estamos pessoal e inteiramente limpos. Vemos na narrativa que agora estudamos que este era o serviço de Cristo, o serviço do seu amor. Ele enxugava os pés dos discípulos com a toalha de que estava cingido. Ora, ter os rins cingidos figurava um estado de servidão. O meio empregado para a purificação era a água, figura da palavra aplicada pelo Espírito Santo. Pedro recua perante o pensamento de Jesus, se coloque tão baixo, versículos 6 a 8, mas é necessário que nos submetemos a este sentimento. O nosso pecado foi de tal ordem que só a humilhação de Cristo nos pode purificar dele. Nada mais nos faria conhecer verdadeiramente a perfeita e resplandecente pureza de Deus, nem o amor, a dedicação e o sacrifício do nosso bendito Salvador, e termos um coração santificados pela presença de Deus. Pedro, então, pede a Jesus que lhe faça o mesmo às mãos e à cabeça, versículo 9, mas isto já está feito. Assim Jesus recusa-lhe, dizendo-lhe que aquele que está lavado não tem necessidade que lhe lavem senão os pés. Se nós somos seus, estamos regenerados e purificados pela palavra que ele já aplicou às nossas almas. Somente a palavra é aplicada pelo Espírito Santo para restabelecer a comunhão com Deus, purificando-nos daquilo que nos impede dela gozarmos quando temos sujado os pés ao andarmos pelo mundo. Era assim que deveríamos agir a respeito dos nossos irmãos, aplicando a palavra segundo o modelo do serviço de Cristo em graça. Judas não estava limpo, não tinha nascido de novo e não tinha sido purificado pela palavra que o Senhor tinha pronunciado.
No entanto, sendo enviados por Jesus, aqueles que a tinham recebido Cristo, como sucede ainda hoje com aqueles que Jesus envia pelo seu Espírito. Ora, isto traz ao coração do Senhor a traição de Judas, e a sua alma está angustiada com tal pensamento que o oprimia. O Senhor liberta-se desse peso, comunicando aos seus discípulos o que ia suceder. Note-se que não é do ponto de vista do conhecimento que ele tinha da pessoa que devia traí-lo que ele fala aos seus discípulos, mas do fato de que um deles cometeria essa ação, um daqueles que tinha sido seus companheiros. É por isso que os discípulos olham uns para os outros. Ora, havia um que estava perto de Jesus, a saber, o discípulo que ele amava, porque nós temos, em toda esta porção do Evangelho, segundo João, o testemunho da graça que responde às diversas formas da malícia e da maldade do homem. Esse amor de Jesus tinha formado o coração de João, tinha-lhe dado a confiança, a constância da afeição. Por isso ele estava, e sem qualquer outro motivo, assentado ao lado de Jesus para receber algo da sua parte. Mas não fora com essa ideia que ele se colocara perto de Jesus. Sentara-se ali porque amava o Senhor. O seu amor tinha-o ligado a Jesus e ele estava ali, podendo, por isso, receber mais facilmente qualquer comunicação da parte de Jesus. E é assim que nós podemos, ainda hoje, aprender dele. Cheguemo-nos a ele e ele nos ensinará. Pedro amava o Senhor, mas havia nele demasiado eu, demasiado egoísmo para que pudesse ter grande intimidade com ele. Embora não fosse nada egoísta para o serviço de seu mestre, se Deus quisesse empregá-lo. E Deus o empregou em graça. Quem dentre os 12 prestou testemunho como Pedro, em quem Deus operou com eficácia para a circuncisão? Contudo, não se encontra nas epístolas de Pedro o que encontramos nas epístolas de João. Por outro lado, Pedro é morto por amor de Jesus. João foi poupado para cuidar da igreja, e não consta que tinha sido martirizado. Aliás, cada um tem o seu lugar, soberanamente dado por Deus. Pedro amava Cristo e ele mesmo estava ligado a João por aquela afeição comum que os unia ao Senhor. Encontramo-los constantemente juntos. Pedro também quer conhecer a sorte de João, como nos é relatado no fim deste Evangelho. Pedro usa João para perguntar ao Senhor quem seria aquele entre eles que o trairia. Lembremos-nos de que estarmos perto de Jesus, só por amor dele, é o mais e mais seguro de termos o seu pensamento quando ideias ansiosas nos vêm perturbar. O Senhor designa Judas pelo pedaço de pão molhado, o que teria feito parar qualquer outro, para que para este não era senão o selo da ruína. Aliás, é assim, embora diversos graus, com toda a graça de Deus, quando exercida para com uma alma que a rejeita. Após o bocado de pão molhado, Satanás entra em Judas, já mal por cobiça, cedendo habitualmente às tentações ordinárias, embora andasse com Jesus, endurecendo continuamente o seu coração contra o efeito dessa graça que estava sempre sobre os seus olhos e ao seu lado e que, em certo sentido, se exercia a seu respeito. Judas ainda, cedido à tentação do inimigo de se fazer instrumento nas mãos dos sumos sacerdotes para trair o Senhor. Judas fora oferecer-se a eles, sabia o que eles pretendiam, e quando, apesar da longa familiaridade com a graça e com a pessoa de Jesus, enquanto ele se dava ao pecado, a graça e o pensamento da pessoa de Cristo têm perdido totalmente a sua influência. Ele chega ao ponto de nada sentir no seu coração ao trair o seu mestre. O conhecimento que ele tinha do poder de Jesus ajuda-o a abandonar-se ao mal e a reforçar as tentações de Satanás, porque evidentemente Judas estava persuadido de que Jesus conseguiria sempre livrar-se dos seus inimigos. E com efeito,
pelo que dizia respeito ao poder de Jesus, ele tinha razão. Mas o que sabia Judas dos planos de Deus? A sua alma estava mergulhada em densas trevas morais, porque ele rejeitara a luz que devia brilhar no seu coração. E embora após este último testemunho, que era ao mesmo tempo um sinal da graça e manifestava o verdadeiro estado do insensível coração de Judas, como tão bem o exprime o Salmo, que aqui se cumpre, Satanás entra nele, toma posse dele de maneira a endurecê-lo contra tudo o que pudesse fazer-lhe sentir, mesmo como homem natural, o horror das suas ações, enfraquecendo-o e preparando-o para a realização do mal, a fim de que nem a sua consciência, nem o seu coração despertassem ao fazê-lo. Que horrível estado de alma! Satanás possui Judas até que seja forçado a deixá-lo para o julgamento ao qual ele não poderia subtraí-lo e que será também o seu, no tempo determinado por Deus. Julgamento esse que se manifesta na consciência de Judas, quando o mal já está feito e é demasiado tarde para o remédio. Esse terrível sentimento daquilo que o espera manifesta-se em Judas num desespero que os seus laços com Satanás não fazem senão aumentar, mas que é forçado a prestar testemunho a Jesus perante aqueles que tinham tirado proveito do seu pecado e escarneciam da sua miséria moral, porque o desprezo diz a verdade, o véu está rasgado, já não há ilusões, a consciência está nua e diante de Deus, mas é perante o seu julgamento. Ali Satanás não nos engana. Ali conhecemos não a graça, mas a perfeição de Cristo. Judas prestou testemunho à inocência de Jesus, tal como o ladrão sobre a cruz, e é assim que a morte e a destruição ouviram com os seus ouvidos a sua fama. Só Deus a conhece. Jó, capítulo 28, versículos 22 e 23. Jesus conhecia bem o estado de alma de Judas. Para ele, tratava-se apenas de cumprir o que pretendia fazer e por um meio que já não deixava qualquer hipótese de esperança. O que pretendes fazer, diz o Senhor, faze-o depressa. Versículo 27. Que tremendas palavras, se nos lembrarmos que elas saíram da boca daquele que era o próprio amor. Mas os olhos de Jesus estão agora fixos na sua morte. Está só. Ninguém, nem mesmo os seus discípulos, tinham parte com ele naquela obra que somente ele podia realizar. Os seus discípulos já não podiam, tal como os próprios judeus, segui-lo aonde ele ia agora. Hora solene, mas gloriosa. Embora sendo homem, Jesus ia reencontrar Deus naquilo que separava o homem de Deus. Ia reencontrá-lo em julgamento. É o que o Senhor exprime com efeito quando Judas sai. A porta que este fechava sobre si separava Jesus deste mundo. Agora, diz o Senhor, foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Versículo 31. Ele tinha dito já no capítulo 12, quando os gregos se tinham aproximado para o verem, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Mas era a glória futura, da sua glória como Senhor Supremo de todos os homens, e mesmo de todas as coisas que ele falara. Porém, esse momento ainda não tinha chegado, e por isso ele disse, Pai, glorifica o teu nome. Jesus devia morrer. Era o que glorificava o nome de Deus num mundo cheio de pecado. Era a glória do Filho do Homem cumprir esta obra num lugar onde se desenvolvia todo o poder de Satanás, onde se encontrava todo o efeito do pecado e o juízo de Deus contra o pecado. Ali a questão do pecado ficou moralmente decidida. Ali Satanás, no seu poder sobre o homem pecador, o homem sobre o poder do pecado e de tudo que manifestava a sua inimizade contra Deus, e Deus encontra-se
não que a disciplina fosse exercida, como no caso de Jó, mas pela justiça. Ali foi manifestado o que Deus é contra o pecado. Ali, por Cristo, se ter dado a si mesmo, todos os seus atributos estiveram em ação e foram glorificados. Ali, enfim, por tudo o que se tinha manifestado, todas as perfeições de Deus, que a malícia de Satanás não podia atingir, foram glorificadas, sendo manifestadas em Jesus, ou por meio do que Jesus fez e sofreu. Essas perfeições tinham sido, enquanto a graça se manifestava, desenvolvidas diretamente em Cristo. Mas agora a posição que Jesus toma sobre a cruz dá a Deus a oportunidade de manifestar todos os seus atributos. Cristo é Deus e é homem perfeito. Cristo coloca-se numa posição onde Deus pôde mostrar a perfeição divina de todos os seus atributos morais. Mostrou-a pelo homem em Jesus, ali onde ele se encontrava, no lugar do homem, e onde, feito o pecado, e graças a Deus pelo pecador, Deus foi glorificado nele. Vejamos o que se passou na cruz. O poder completo de Satanás sobre os homens, exceto sobre Jesus, o homem em total inimizade contra Deus, manifestada pela rejeição de seu Filho, Deus manifestado em graça. Em seguida, em Cristo, como homem, amor perfeito para com seu Pai, perfeita obediência, e isto em lugar do pecado, quer dizer, como tendo sido feito pecado. A perfeição do homem, do Senhor, a perfeição do amor do Senhor para com seu Pai e a sua obediência manifestaram-se totalmente quando ele foi feito pecado perante Deus sobre a cruz. Em seguida, a majestade de Deus confirmada e glorificada. Conforme Hebreus capítulo 1, versículo 10, o seu juízo completo e justo contra o pecado, como sendo ele o santo, mas também o seu amor perfeito pelos pecadores, dando-lhes o seu unigênito Filho. É assim que nós conhecemos o amor de Deus por nós, pecadores. Resumindo, na cruz encontramos o homem completamente mergulhado no mal, no ódio contra o que era bom, o poder total de Satanás no mundo, como príncipe deste mundo. O homem, Jesus, em bondade perfeita, em obediência e em amor para com o Pai, apesar de tudo o que isto lhe poderia custar. Deus, na sua justiça infinita e absoluta contra o pecado, e no seu amor divino e infinito com os pecadores. A bondade e o mal são plenamente revelados para sempre, e a salvação estabelecida. É lançado o fundamento dos novos céus e da nova terra. Assim, bem poderemos repetir: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Completamente desonrado pelo primeiro homem, Deus agora é muito mais glorificado pelo segundo, e é por isso que ele coloca este segundo homem, Cristo, na glória, e imediatamente, sem esperar, a vinda do reino. Mas isto que acabamos de dizer, para uma melhor compreensão, exige algumas palavras menos abstratas. A cruz é o centro do universo segundo os planos de Deus. Ela é o fundamento da nossa salvação e da nossa glória, ao mesmo tempo que é a mais gloriosa manifestação da glória e do poder de Deus, o centro da história da eternidade. O Senhor disse: os gregos vieram para ouvir que era chegado a hora para que o Filho do Homem fosse glorificado. Mas Jesus falava então da sua glória como Filho do Homem, da glória que devia tomar sobre esse título. Ele sentia então que para ali introduzir o homem, devia necessariamente passar ele próprio pela morte. Está, porém, ocupado de algo que afasta os seus pensamentos da vista da glória e do sofrimento, a saber, da necessidade
que possuía o seu coração de que o seu Pai seja glorificado. Agora aqui tudo estava pronto para isto. Tinha chegado o momento de Judas sair, pois tinha ultrapassado os limites da perfeita e justa paciência de Deus e dado larga os seus pecados. Tinha cometido o crime que deveria conduzir ao maravilhoso cumprimento dos desígnios de Deus. Ora, em Jesus, sobre a cruz, o Filho do Homem foi glorificado de uma maneira bem mais admirável de que o faria a glória, mesmo positiva, que lhe pertence sobre este título. Ele será sem dúvida revestido dessa glória, mas sobre a cruz o Filho do Homem suportou tudo o que era necessário para o perfeito esplendor de toda a glória de Deus. Todo o peso dessa glória teve de cair sobre ele, pondo-o à prova, a fim de ver se ele podia suportá-la e exaltá-la, dando-lhe todas as suas importâncias no mesmo lugar onde o pecado escondia essa glória e lhe dava, por assim dizer, um ímpio desmentido. Seria capaz o Filho do Homem de ocupar um tal lugar e manter-se ali, de se comprometer numa tarefa de tal ordem e de realizar até o fim sem falhar? Pois bem, Jesus o fez. A majestade de Deus devia ser reivindicada no meio da revolta insolente da sua criatura, e não por julgamento executado sobre ela, que teria sido uma ruína. A verdade de Deus, que tinha ameaçado o homem de morte, devia ser mantida e a sua justiça estabelecida contra o pecado. Quem poderia fazer face a essa terrível justiça? E ao mesmo tempo, o amor de Deus devia ser plenamente demonstrado. Satanás tinha ali todos os direitos adquiridos sobre nós por causa do nosso pecado, mas Cristo, perfeito como homem, só separado de todos os outros homens na obediência e não tendo como homem senão um fim a atingir, a glória de Deus, Cristo divinamente perfeito, dando-se a si próprio, glorificou plenamente a Deus. Deus foi glorificado nele. A sua justiça, a sua majestade, a sua verdade, o seu amor, tudo foi posto em evidência sobre a cruz, como existindo em si mesmo e revelando somente ali. E tudo isto por causa do pecado. E Deus pôde agora agir livremente com a consciência do que ele é em si próprio, sem que um único atributo esconda, obscureça ou contradiga um ao outro. A verdade condenava o homem à morte, a justiça condenava para sempre o pecador, a majestade exigia a execução desse julgamento, onde havia então lugar para o amor. Se o amor, tal como o homem podia conceber, ultrapassava todas as coisas, onde estava a majestade ou a justiça divina? De resto, isto não podia ser assim. E esse estado de coisas não teria sido realmente de amor, mas de indiferença pelo mal. Pela cruz, ele é justo e justifica em graça. Ele é amor e, nesse amor, comunica ao homem a sua justiça. A justiça de Deus toma o lugar do pecado do homem para aquele que crê. A justiça do homem desaparece do mesmo modo que o pecado perante uma tal luz de graça e não obscurece a soberana glória dessa graça exercida em favor do homem, realmente afastado de Deus. E quem fez tudo isto? Quem estabeleceu assim, quanto ao estado de coisas comprometidas pelo pecado, toda a glória de Deus? Foi o Filho do Homem. Por isso Deus o glorifica com a sua própria glória, porque era bem essa glória que Jesus tinha restabelecido e exaltado quando pelas suas criaturas, porque ela não pode ser alterada em si, os seus traços estavam apagados pelo pecado. E esta glória não somente tinha sido restabelecida, mas é ali que ela foi realizada, como não teria podido ser de qualquer outro modo. Jamais houve um tal amor como aquele que foi manifestado no dom do Filho de Deus pelos pecadores.
jamais uma justiça, a qual o pecado é insuportável, como aquele que não perdoou ao próprio Filho quando ele levou o pecado sobre si, mas houve esplendor de majestade semelhante àquele pelo qual o próprio Filho de Deus teve de responder às plenas exigências desta majestade. Compare com Hebreus capítulo 2. Jamais a imensurável verdade de Deus foi posta em evidência, como quando não vergou perante a necessidade da morte de Jesus. Mas agora conhecemos Deus. Deus, sendo glorificado no Filho do Homem, glorifica-o em si mesmo. Mas não espera pelo dia da sua glória entre os homens, segundo o pensamento do capítulo 12, para o fazer. Chama-o já à sua direita e coloca-o ali imediatamente, e só. Na verdade, que outro senão ele poderia ali estar? Senão sendo em espírito? Ali a glória de Jesus liga-se à obra que só ele podia fazer e que teve de fazer sozinho. Assim também só ele podia colher o fruto do seu trabalho ao pé de Deus, porque ele era Deus. Outras glórias virão ao seu tempo. Nós a partilharemos com ele, embora em todas as coisas ele tenha sempre o primeiro lugar. Aqui ele está e deve ficar sempre só em tudo aquilo que lhe é pessoal. Com efeito, quem compartilhou a cruz com ele no que respeita ao sofrimento pelo pecado e à satisfação da justiça, nós a compartilhamos, sem dúvida, como sofrendo pela justiça e pelo amor dele e dos seus, e até a morte. Por isso, compartilharemos também a sua glória. Mas é evidente que não poderíamos glorificar a Deus como sacrifício pelo pecado. Aquele que não conheceu o pecado pôde ser feito pecado. O Filho de Deus pôde sozinho levar este fardo. Nós, pecadores, não podíamos. É neste capítulo que o Senhor, quando a sua alma se derramou, exprimindo esses gloriosos pensamentos, esses maravilhosos desígnios, se dirige com afeto aos seus discípulos, dizendo-lhes que as suas relações com eles neste mundo ia dentro em pouco terminar, porque ele ia para onde, assim como os judeus incrédulos, eles não podiam segui-lo, versículo 33 e seguintes. O amor fraternal, num certo sentido, devia tomar o seu lugar. Eles deviam amar-se uns aos outros, como ele os tinha amado, com um amor que se eleva acima das faltas da carne neles, de um amor fraternal nas suas relações, segundo a perfeita graça do Salvador. Se o principal apoio deles lhes era retirado, apoio sobre o qual vários se apoiavam, eles deviam agora suportar-se uns aos outros, amando-se com verdadeiro e sincero amor. Desse modo, os discípulos de Cristo seriam reconhecidos se tivessem amor uns aos outros. Ora, Simão Pedro quer penetrar lá aonde nenhum homem, exceto Jesus, podia entrar, na presença de Deus, pelo caminho da morte. Era a autoconfiança, a confiança da carne. O Senhor, em graça, responde-lhe que lá aonde ele vai, Pedro não pode agora segui-lo. Jesus devia primeiramente esgotar este mar insondável para o homem, esse Jordão transbordante, a morte. Depois, quando esta já não for a condenação da parte de Deus, quando já não for manejada pelo poder de Satanás, porque sobre estes dois pontos de vista Cristo destruiu inteiramente o seu poder sobre o crente, então o seu pobre discípulo ali será aceito por amor de Cristo e da justiça. Pedro quer segui-lo pela sua própria força, pretendendo que podia fazer precisamente o que Jesus ia fazer por ele. No entanto, quando o momento chegou, assustado logo ao primeiro movimento do inimigo, Pedro recuou diante da voz de uma simples criada e nega o seu mestre, que ele tanto ama. Nas coisas de Deus, a confiança da carne não faz senão
levar-nos a uma posição de completa ruína. Por muito sincero que sejamos, sozinhos nada podemos contra o inimigo. Necessitamos da força, do amparo, da proteção de Deus. Só com Ele seremos vencedores.